Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Luciane, eu sou professora da Universidade do Estado do Amazonas e coordenadora do projeto Primatas e do projeto Amazônia Viva. E hoje estou aqui com uma pessoa ilustre da cidade de Manaus, que é o professor Marcelo Gordo na UFAM, aqui no projeto Saúde de Coleiro. E ele vai ser o primeiro entrevistado do nosso projeto Amazônia Viva. Eu sou Marcelo Gordo, sou professor da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, do Departamento de Biologia, Laboratório de Biologia e Conservação. Eu sou coordenador do projeto Saúde de Coleiro, que começou oficialmente em 2002, quando a gente conseguiu o recurso no edital do Ministério do Meio Ambiente. Mas na verdade eu comecei em 98 para 99, eu comecei a trabalhar com a espécie, com alguns projetos de iniciação científica aqui dentro do campus da universidade mesmo. Mas depois de 2002, com a renovação de outro edital em 2004, a gente fortaleceu o laboratório, oficializando, vamos dizer assim, o projeto Saúde de Coleira. Foi quando a gente conseguiu recurso para comprar equipamento, ter bolsistas, contratar pessoal para trabalhar com a gente. Foi o grande impulso assim, que a gente conseguiu para iniciar e ampliar pesquisas, principalmente com saúde de coleira, uma espécie ameaçada, endêmica aqui da nossa região, só uma parte de Manaus, uma parte de Rio Preto, uma parte da Guatiara. E se conhecia muito pouco sobre a espécie, então a gente teve a função de começar a pesquisar vários aspectos da ecologia e da biologia dessa espécie. E a gente veio parar aqui nessa área toda aqui que a UFAM nos cedeu para a construção do nosso laboratório. Como eu falei, que é uma espécie ameaçada, distribuição restrita, mas depois de vários anos pesquisando, a gente descobriu vários aspectos importantes sobre a ecologia da espécie, as áreas que eles precisam para poder sobreviver, sobre reprodução, o tamanho do grupo, o que eles comem, várias coisinhas importantes, e o como eles são resilientes em suportar as alterações, mesmo em fragmentos de floresta bem degradados. Atualmente a gente está tentando pesquisar como que eles conseguem ainda manter conexão, e se é que conseguem se conectar entre os fragmentos, porque isso pode gerar um problema no futuro. Bom, a expectativa para essa espécie, eu diria que a gente tem duas realidades. Uma dentro do perímetro urbano de Manaus e uma outra realidade para a zona rural. A zona rural é uma situação menos pior. A gente tem áreas muito grandes ainda, em floresta, que estão alteradas e que a gente consegue ter uma população grande. Nesses grandes fragmentos vamos ter vários animais. A densidade é baixa, mas como é uma área muito grande, você consegue ter várias famílias ali sobrevivendo. Então eu acho que são áreas que, em médio e longo prazo, se elas se mantiverem em boas condições, a espécie consegue se manter. Dentro da cidade, a situação já é muito mais crítica. Apesar dela representar pouco em relação à distribuição toda da espécie, é uma situação em que aqui na cidade é onde ela realmente está em contato com as pessoas. Então eu acho que é um papel importante dessas populações, mesmo que não sejam viáveis em longo prazo, elas são importantes porque são elas que estão fazendo o papel de sensibilizar as pessoas. Então as pessoas que têm contato com essas espécies ameaçadas, ou as espécies, vamos dizer assim, bandeira, são essas populações que vão fazer esse papel de talvez as pessoas começarem a olhar com outros olhos para essa espécie, se preocupar de que a espécie vai no quintal da minha casa ou vai na área verde do meu conjunto. Então talvez ali é onde as pessoas começam a se preocupar em querer manter essas florestas ali na cidade para não perder o seu vizinho da vida selvagem. Mas a situação é crítica, porque a gente tem uma cidade crescendo de maneira assustadora, quando não é uma ocupação irregular, as conhecidas invasões que vão ocupando as APPs, as matas de igarapés ou os fragmentos de floresta que ainda existem, a gente tem as ocupações regularizadas, que são os condomínios, os conjuntos habitacionais,
porque eles destroem praticamente toda a vegetação para construir condomínios, residências ou edifícios e tal. Então, a maioria dos fragmentos florestais, né, o que não é institucional, como por exemplo as áreas das Forças Armadas, né, Marinha, Aeronáutica e Exército, mantém seus fragmentos, na sua grande maioria. Né? A Universidade Federal do Amazonas, o aeroporto, que na verdade é a aeronáutica, né, o terreno. Então a gente tem que outro, o INPA, tem uma área pequenininha, mas tem. Então são essas áreas institucionais, existe uma certa garantia, né, de proteção. Fora isso, eu diria que se não todos os fragmentos, mas então a grande maioria, bom, aí tem o Parque do Mindu e o Parque Sunaúmas, né, e o corredor ecológico. Outro parque que tem potencial de ter espécies também é Cabeceiras do Mindu. Mas os outros fragmentos todos, quase todos têm salminho, está na mão das construtoras. Então, quer dizer, a manutenção desses fragmentos está totalmente dependendo dos órgãos licenciadores, que vão regulamentar essa ocupação, ou vão simplesmente seguir uma legislação que protege muito pouco esses fragmentos. Né? Então, pela legislação municipal, se é liberado para eles desmatarem para construir um condomínio, eles vão construir e vão deixar geralmente o mínimo que recomenda a legislação. Se não me engano, é em torno de 5% de área verde. Isso mais as APPs. Isso quando não tem um entendimento errôneo de que a APP poderia estar servindo como área verde. Então sobrepõe as coisas, ou seja, acaba ficando nos 5%. Então isso é um problema sério, porque passa a ser uma área insuficiente para você ter um grupo saudável ali, né, com 7, 8 indivíduos, né, você passa a ter uma área muito pequena, que você vai diminuir o número de indivíduos, provavelmente, né, nessas áreas, e aumenta a chance de extinção local. Então vários desses lugares, daqui a um tempo, a gente não vai mais ter opção de comer. Você pegar Tarumã, Ponta Negra, por exemplo, que hoje os condomínios são maravilhosos, que você chega nesses lugares, né, o pessoal vai correr, andar de bicicleta, porque tem muita vegetação, tem muita floresta. Mas são terrenos particulares, então de 10 a 5% vai ficar, o resto vai virar casa, está virando casa. Então daqui a alguns anos aquela paisagem vai ser totalmente alterada, né? E com a vegetação que vai embora, os macaquinhos também vão embora, né? Vão embora no sentido assim, vão morrer, não tem pra onde ir, não tem que você empurrar eles para outro lugar, eles vão desaparecer, acabar morrendo de fome, atropelado, eletrocutado e assim por diante. Então na cidade eu vejo uma situação bem crítica, ou a gente consegue frear um pouquinho pelo menos esses desmatamentos, ou a gente não vai conseguir manter a espécie dentro da cidade. A gente gostaria de saber, nós estamos no mês do Saúde, né? 24 de outubro, dia da Universidade de Manaus, ele é o símbolo da cidade de Manaus, embora muitos ainda não saibam dessa informação, mas é uma espécie de símbolo por conta de tudo isso que o senhor explicou aqui. Que mensagem o senhor deixaria para a população, de modo geral, de proteção à espécie, né? O que eles podem fazer de hoje em diante para se tornarem amigos do São de Coleiro? Eu acho que a gente tem que reavaliar a forma que a gente convive, principalmente na cidade de Manaus, com a nossa vida selvagem. Manaus tem um diferencial em relação ao resto do mundo, que é essa proximidade com a vida selvagem, proximidade com as florestas, e o Saúde de Coleira acaba sendo um representante disso, né? É o símbolo, é o mascote da cidade. Então deveria ser foco de orgulho de todo mundo que mora em Manaus, né, de poder ter essa espécie convivendo nos nossos bosques aqui dentro da cidade, né? Então eu acho que a gente tem que aprender a valorizar o meio ambiente, né, dentro da cidade de Manaus, valorizar o que sobra de floresta e batalhar junto aos nossos governantes para que algo seja feito, algo seja alterado em relação a isso, a preservação dessas florestas, né? A gente tem que assumir isso como nosso, da cidade, e ter orgulho disso. Eu acho
que esse diferencial vai ser importante não só para o Saúde Coleira. O Saúde Coleira está sendo uma bandeira de uma questão de qualidade de vida para todos nós. Manaus, os lugares que não tem árvore, é um inferno de calor. Então a gente tem que pensar de que se a gente está fazendo um benefício para manter essa espécie, indiretamente a gente está se beneficiando disso também, né? A gente tem mais bosques, mais florestas espalhadas pela cidade, todas conectadas, além de deixar a cidade mais bonita, vai deixar muito mais agradável para a gente viver nessa cidade. Eu que agradeço.